Queria compartilhar com vocês a palavra de Deus e a gente está dando sequência hoje à nossa série de mensagens no Evangelho de Marcos, a série de mensagens que tem como tema a missão do rei. E essa série ela tem como objetivo a gente entender o propósito da vinda de Cristo. No domingo passado, por conta da viagem missionária, nós tivemos o pastor Mark pregando e ele acabou compartilhando um outro assunto, né? Então a gente deu uma pausa na nossa série de mensagens, mas hoje a gente retoma a exposição do Evangelho de Marcos. E o texto dessa noite vai ser lá no capítulo 12, a partir do versículo 35. Então você já pode deixar a sua Bíblia aberta. Mas eu queria começar fazendo algumas perguntas para vocês. A primeira delas é o seguinte: você gosta de debates? Não estou falando de debate que você assiste, mas se você gosta de debater, qual tipo de assunto você gosta de debater? É interessante porque, sobretudo nos dias em que vivemos, nas mídias sociais, o debate se tornou muito frequente para a maioria de nós. Talvez mais no campo virtual do que no presencial, mas é fato de que, hoje em dia, se debate muito e sobre tudo. E alguns debates se tornaram insuportáveis. E esses debates, eles, por vezes, se tornam insuportáveis porque, para muitos, o debate não é uma forma de se debater para ensinar ou para aprender, mas uma forma de mostrar que se está com a razão. Muitos querem debater para mostrar que tem a razão. Não estou falando que os debates eles não são saudáveis, pelo contrário. Mas, dependendo da motivação e o rumo para onde ele vai, ele deixa de ser saudável. Antes de debater, a gente deve sempre se perguntar: qual é o valor de debater publicamente uma questão teológica ou qualquer outra questão de qualquer outra natureza? Será que existe valor em um debate quando você sabe que nenhum dos participantes vai mudar de opinião? Existem debates teológicos que são pertinentes e precisam ser feitos, como se Jesus é Deus, até porque existem pessoas que questionam a divindade de Jesus. Debater com pessoas que não têm uma compreensão correta do Evangelho e debater de forma saudável sobre o que precisa para ser salvo foi o questionamento de um jovem rico feito a Jesus. Como se explica o problema do mal? Até mesmo o clássico debate: Deus existe? E se ele existe, como você sabe que ele existe? Às vezes, debates internos dentro da família de Deus, dentro do espectro do cristianismo que nós nos encontramos, debates como nós nos encaixamos, como nós encaixamos, na verdade, a nossa visão do fim dos tempos, como nós entendemos a soberania divina e o livre-arbítrio, sobre a natureza dos dons espirituais, sobre a criação de Deus dos gêneros e os papéis dos gêneros na família, na igreja e na sociedade. São discussões importantes e algumas delas precisam ser defendidas em eventuais debates quando esses temas são atacados. Isso é fato. Quando a divindade de Jesus é atacada, é um debate onde nós precisamos exercitar a apologética. Mas, por vezes, nós gostamos de nos envolver em uma luta teológica simplesmente para ver quem sai por cima. Quem pode fazer uma melhor argumentação teológica sobre um tema que, por vezes, é um tema de segunda importância, uma questão após o Evangelho. Questões secundárias a respeito de compreensões diferentes sobre um mesmo tema, como se aquele tema fosse fundamental para a fé cristã. Quem utiliza o Twitter, que nem se chama mais Twitter, né, pode
visualizar, pode contemplar ali uma oferta gigantesca de debates infrutíferos, que não promovem a glória de Deus, nem mesmo o amadurecimento da fé de ninguém, só divisão. Por vezes, esses debates, eles funcionam como uma cortina de fumaça, uma forma de desviar o foco para aquilo que mais importa. Se importar com questões secundárias, por vezes, é uma forma de se envolver com outras coisas e negligenciar aquilo que Jesus deixou de forma imperativa para todos os cristãos, que é o dever que temos de sermos missionários para o mundo. Eu estou falando isso, fazendo essa introdução sobre os debates, porque Jesus ele foi argumentado, ele foi inquirido várias vezes. Nessa sequência de textos, ao longo do capítulo 12, Jesus recebeu vários questionamentos. Ele foi questionado pelos religiosos do seu tempo. Ele foi questionado sobre qual era o maior mandamento entre os 10 mandamentos. Antes disso, ele havia sido questionado a respeito da sua autoridade, lá no capítulo 11, a partir do versículo 27. Ele foi questionado sobre o pagamento de impostos, sobre a realidade da ressurreição. E é interessante porque a gente termina no versículo 34, há 2 semanas atrás, com a afirmação de que Jesus ele respondeu essas perguntas tão bem, mas tão bem, que ninguém mais ousava interrogá-lo. O que nós veremos hoje, a partir do versículo 35, é uma virada nesse jogo. Não é uma virada qualquer. Nesse momento, Jesus que faz a pergunta. Há uma virada, há uma mudança de posição, de inquirido a inquiridor, daquele que estava sendo questionado por aquele que questiona. E Jesus faz isso com um objetivo: expor o orgulho e a falsa piedade daqueles que questionavam Jesus. Uma coisa é eu debater com você, a gente debater um com o outro sobre teologia. Outra coisa é quando Jesus está fazendo as perguntas. E Jesus faz perguntas a nós. Em meio a uma multidão de vozes, com opiniões específicas sobre tudo, que essa é a realidade que a gente vive, a pergunta que mais importa para mim e para você é o que de fato você sabe sobre Jesus. Você de fato sabe quem é Jesus? A palavra de Deus vai falar sobre isso. Marcos 12, a partir do versículo 35, diz assim: Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Davi chama o Cristo de Senhor. Então ele pode ser filho de Davi? E a grande multidão o ouvia com prazer. E ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças. Buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Essa é a palavra de Deus para nós. O que vemos aqui é Jesus fazendo as perguntas, ou fazendo a pergunta. E quando ele faz isso, ele vira os teólogos do seu tempo de cabeça para baixo. Ele não faz qualquer pergunta. Ele faz a pergunta mais importante. Ele pergunta sobre a sua própria identidade como Messias, como Cristo, como Salvador do mundo. Jesus está ensinando no templo.
Os fariseus estavam ali presentes. E além dos fariseus, o texto diz que uma grande multidão o ouvia. Jesus havia recebido perguntas o dia todo. E agora chegou a vez dele perguntar. Jesus, agora, ele se coloca na posição daquele que gostaria de ouvir respostas. E responder sobre o que nós entendemos sobre Jesus é essencial. É a pergunta que mais importa, porque se nós estivermos errados sobre Jesus, nós estaremos errados sobre a nossa própria salvação. O que está em jogo é a nossa própria alma. Nessa altura, Jesus sabia que a cruz estava a apenas 3 dias de distância. Por isso ele traz à tona um assunto que até então ele havia tratado em particular com seus discípulos. Ele torna público. Ele se anuncia como o Filho de Deus, o Salvador, o Messias prometido, a raiz de Davi. O momento da verdade chegou. E aqui nesses 5 versículos, ele destaca 2 assuntos. E o primeiro deles é a verdadeira autoridade de Jesus. Jesus ele cita aqui o Salmo 110, quando ele fala sobre Davi. Ele usa o Salmo 110 para apresentar não só a sua autoridade, como também a complexidade da sua natureza, da sua identidade. Ele é o descendente de Davi prometido para salvar o mundo, e sendo descendente de Davi, ele é chamado por Davi de Senhor. Como Davi poderia chamar Jesus de seu Senhor se Jesus era um descendente seu? Que pai chamaria seu filho de seu Senhor? Que bisavô chamaria seu bisneto de seu Senhor? O Messias não é simplesmente o filho de Davi. Ele também é o soberano de Davi, o Senhor de Davi. Ele é o Filho de Deus que reina como rei, sentado à direita do seu Pai Celestial. As palavras de Davi no Salmo 110, que Jesus cita, não fariam sentido se Jesus fosse simplesmente um ser humano que era seu descendente. Ele deveria ser algo mais. E Jesus está aqui fazendo essa pergunta e citando o Salmo 110, justamente para levar aqueles ouvintes até esse lugar. O lugar de entender aquilo que estava diante dos olhos deles, mas eles falharam em ver. E, tragicamente, ainda hoje, muitos sofrem do mesmo problema. Falham em enxergar Jesus como Filho de Deus, o Salvador do mundo. Para os judeus, essa afirmação de ser filho de Davi não era um grande problema, porque a filiação davídica do Messias era uma crença comum em quase todo o universo de Israel, nos dias de Jesus. Ainda hoje é uma crença popular entre os judeus ortodoxos, que o Filho de Deus, o Messias prometido, teria uma descendência, seria descendente de Davi. Essa afirmação ela está amplamente amparada nas Escrituras, no Antigo Testamento, que é a Bíblia que aquelas pessoas que estavam no templo liam. Mas Jesus aqui, ele, ao citar o Salmo 110 e atribuir esse salmo a Davi, traz algo muito belo para nós. Ele não somente atribui o Salmo 110 a Davi, como ele diz que Davi foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever o que escreveu. Talvez você não tenha percebido, mas aqui há uma maravilhosa descrição sobre o que é a Bíblia. São palavras escritas por homens, movidos, capacitados e inspirados pelo Espírito Santo de Deus.
Isso por si só, essas palavras de Jesus, devem nos levar a rejeitar qualquer tipo de pregador que coloque em xeque a Bíblia, principalmente aqueles que tentam fazer isso com o argumento de uma dicotomia entre as palavras da Bíblia e as palavras de Jesus. Recentemente, um pregador brasileiro muito popular falou sobre isso. Fuja, rejeite esse tipo de ensinamento. Jesus ele não despreza o que foi escrito na antiga aliança, pelo contrário, ele se apresenta como cumprimento de tudo aquilo que veio antes dele. Conhecer a natureza humana e divina de Jesus é ponto central para a nossa fé. Nós precisamos desejar isso. O que Jesus faz, depois de um monte de perguntas sobre o papel do Estado, pagamento de imposto, sobre qual era o maior mandamento, sobre um monte de discussão que tinham raízes teológicas, ele faz o seguinte: olha só, vocês estão querendo saber isso tudo, mas, de fato, vocês sabem quem eu sou? Vocês se relacionam comigo como vocês deveriam se relacionar? Conhecer a Jesus como Deus é essencial. E esse conhecimento real sobre Jesus nos traz responsabilidade. Quanto mais você sabe, conhece e se relaciona com Jesus, maior é a sua responsabilidade. Uma das vocações mais perigosas do mundo é ser teólogo. Porque você se dispõe a conhecer muito sobre Deus, e isso traz para vocês responsabilidades ainda maiores. Isso não é um convite à ignorância, porque a experiência de conversão deve nos desejar conhecer mais esse Deus. Assim como um dos lugares mais perigosos para se frequentar é ir a uma igreja que crê na Bíblia e que proclama fielmente o Evangelho. Porque quando isso é feito, nós somos despertados a uma vida em missão. A nossa responsabilidade aumenta. É interessante que, na semana passada, a gente estava recebendo a viagem missionária e, durante a semana, a gente frequentou alguns lugares bem perigosos. Por quê? Para pregar o Evangelho. E foi interessante que, na reunião, antes de sairmos para aqueles locais para pregar o Evangelho, o missionário, o líder daquela missão, ele falava o seguinte: olha só, gente, vamos orar, está tudo tranquilo, está tudo sob o controle de Deus, não meu, eu não sei o que vai acontecer. Mas qual era o ímpeto, o impulso para se ir àqueles lugares bem perigosos? Era pregar, era a vida em missão. E foi interessante que, em um dos momentos ali de exposição maior a um local sujeito à violência, a pessoa, uma irmã que pregou para aquelas pessoas que estavam ali, ela fez com muita autoridade. Para pessoas que eu e você, certamente, se encontrássemos, teríamos muito medo. Eric estava cheio de medo. Eu não estava muito, não. Ele estava mais com medo do que eu. Ele falou assim: se acontecer alguma coisa comigo, fala com Suzana que eu a amo. Ela pregou com muita autoridade, aquela irmã, uma irmã chamada Dalva. Logo depois que a gente saiu de lá, a gente foi conversando, caminhando. Aí a gente falou: poxa, eu gostei muito da forma como você pregou, com autoridade, com aquelas pessoas que tentam impor a autoridade, com aquilo que eles tinham na cintura e estava bem à mostra, com os produtos que eles tinham na mesa para vender. Aí ela falou: pois é, eu faço isso porque há um ano atrás eu tirei nódulos de câncer das minhas 2 mamas. E agora, recentemente, eu fui diagnosticada com metástase nos ossos
e no pulmão. Então, eu tenho pouco tempo de vida. Então, eu tenho que pregar mais, eu tenho que trabalhar mais. O que leva uma pessoa que não tem muito tempo de vida querer viver dessa forma? É o conhecimento de Deus, um relacionamento verdadeiro com Deus. Quanto mais nós experimentamos de Deus, mais responsabilidades nós adquirimos. E o que estava diante de Jesus era uma tragédia. Eram homens que conheciam ou diziam conhecer muito da lei de Deus, mas se tornaram endurecidos, orgulhosos e hipócritas. E o texto de Marcos 12, de 35 a 40, nos faz um grande alerta. Deus não vai ignorar o pecado da hipocrisia. E isso nos leva ao segundo ponto desse texto, que é o contraste entre a religiosidade e a verdadeira piedade. Jesus expõe o contraste entre a aparência e o que de fato está no coração. Ele começa criticando a religiosidade superficial dos escribas e adverte contra a hipocrisia de buscarmos honras humanas, ao invés de servir a Deus com integridade. É como se Jesus estivesse em uma situação onde, imagine você entrando em uma loja de antiguidades e naquele ambiente bonito, silencioso, talvez tocando ali uma música calma, suave, uma iluminação agradável, uma infinidade de objetos de valores assim inestimáveis, e o seu olhar é atraído por um vaso de porcelana que está ali numa prateleira, e você olha a beleza daquele objeto, e à primeira vista aquele vaso, aquele objeto parece perfeito, com uma pintura detalhada, impecável. Aí, diante do seu interesse, você se aproxima daquele objeto com o desejo de adquirir. Vê que aquele objeto possui um preço alto, tinha um valor muito alto. Por conta disso, era colocado num local de destaque. Todos admiravam. No entanto, quando você se aproxima, você vê que aquele vaso ali, mais de perto, é possível enxergar que há uma rachadura quase imperceptível, correndo de cima a baixo. É um detalhe tão pequeno que só mesmo chegando muito perto você pode perceber. Mas mesmo sendo quase imperceptível, é um detalhe que é crucial. E aquele detalhe imperceptível, mas tão crucial, muda completamente a sua percepção sobre aquele objeto. O que de longe parecia perfeito, de perto, demonstra a sua fragilidade. Foi mais ou menos isso que Jesus estava fazendo ao fazer a pergunta àqueles escribas. Jesus está nos convidando a olhar mais de perto a religiosidade não só dos líderes, mas a nossa própria religiosidade, o nosso próprio coração. Será que de longe nós também não estamos parecendo pessoas piedosas, honráveis, mas quando somos observados de perto, as nossas falhas, as nossas hipocrisias se tornam evidentes? Jesus aqui ele está nos desafiando a examinar a nossa própria vida, a nossa própria fé. E ao sermos desafiados, buscar a verdadeira piedade que não está baseada apenas em aparências, mas na sinceridade e na integridade de coração. E é legal que Jesus ele faz alguns exemplos práticos. Ele fala o seguinte,
que os escribas, primeiramente, que os escribas ansiavam por reconhecimento enquanto caminhavam com suas vestes talares, que eram roupas de linho muito fino, que destacava, que tornava aqueles homens em uma posição de singularidade, porque as suas vestes eram diferenciadas das demais. O que Jesus está falando, que aquelas vestes, aquela postura, revelava que aqueles homens não estavam interessados em ver as necessidades dos outros. Em vez disso, eles queriam que os outros os vissem e os admirassem. Depois Jesus traz um outro exemplo da realidade daqueles homens. Aqueles homens, eles exigiam reconhecimento e status. Eles esperavam que as pessoas se levantassem e honrassem com títulos que os tornassem importantes. Jesus diz também que eles exigiam sempre lugares de destaque nas celebrações, nas festas, que em banquetes eles exigiam se sentar próximo do anfitrião. Eles buscavam destaque impondo o local e a roupa, a partir do local e da roupa que eles vestiam. Jesus não está falando que não existe lugar para respeito, para honra, para líderes. Até porque, em dado momento, Jesus ele recebe uma oferta para ter os seus pés lavados por um perfume muito caro e não censura quem o fez. Mas a honra que Jesus recebe é fruto, é resposta do serviço que ele fez primeiro. Jesus ele foi honrado e servido por aqueles a quem ele primeiramente serviu. De forma nenhuma, Jesus fez isso valorizando status. Não foi por conta da soberba. Jesus fornece uma outra advertência. Ele diz que aqueles líderes devoravam, se aproveitavam dos vulneráveis, que nesse contexto eram as viúvas. Usavam da fragilidade de alguns grupos para explorá-los, para extorquí-los. Muitos daqueles líderes aplicavam golpes nas viúvas a fim de satisfazer a sua própria ganância. Era algo tão grave que aquelas pessoas perdiam as suas próprias casas. Ele diz que aqueles homens eles eram especialistas numa falsa piedade, que eles faziam longas e bonitas orações em público, enquanto a oração particular não existia. Orações públicas, eloquentes, que Jesus julgou como vazias. Por isso, o conhecimento verdadeiro de Jesus nos traz a responsabilidade de uma vida piedosa. Vida piedosa não é uma sinalização exterior de virtude, mas é uma mudança de coração. Esse texto é um convite para nós avaliarmos a nossa própria vida. Como discípulos de Jesus, somos desafiados a viver com autenticidade a nossa fé. E é interessante porque nós somos desafiados a isso em um mundo de aparências. Encarar a realidade da tentação, da superficialidade e da busca por reconhecimento. Isso vai requerer de nós a necessidade de constante autoexame, de constante arrependimento. O correto entendimento sobre Jesus deve consistir na centralidade de Cristo, não só na nossa teologia, na nossa compreensão teórica a respeito da fé, mas na nossa prática. Será que somos pessoas parecidas com Jesus? Será que o meu relacionamento com Jesus tem me tornado parecido com Ele?
Essa é a vida abundante que transborda de um relacionamento genuíno com Jesus, o verdadeiro Messias. Caso não haja um relacionamento verdadeiro com Jesus, o que veremos é um cenário não muito diferente com aquele que Jesus encontrou. Por exemplo, o comportamento que nós vemos de pessoas que se aproveitam dos vulneráveis, que não é uma realidade exclusiva daqueles líderes do tempo de Jesus. É uma prática comum nos dias de hoje. Em vários contextos religiosos, nós vemos isso. Ainda hoje vemos líderes religiosos que exploram financeiramente os seus fiéis. Isso ocorre quando se promete bênção ou curas em troca de ofertas significativas, principalmente quando é feito a partir de pessoas fragilizadas, pessoas que estão em desespero, idosos, doentes, pessoas em crise. Esse tipo de pessoa é o público-alvo desses esquemas, desde aquela época. O pecado trabalha no homem para que o homem explore e use o seu semelhante. Por isso, esse tipo de exploração não é exclusividade só no contexto religioso. No setor financeiro, empresas de crédito, de empréstimo, que muitas vezes direcionam suas estratégias para as pessoas mais desesperadas, mais mal informadas, oferecendo termos desfavoráveis, empréstimos com taxas excessivamente altas, trabalhando exatamente no desespero daquelas pessoas, fazendo com que elas contraiam dívidas que se tornam impagáveis. Vemos isso na saúde. Pessoas que vendem tratamentos milagrosos para tudo, para absolutamente tudo. Não sei se você já viu. Compra esse remédio. O negócio é bom para dor de cabeça, até mesmo para câncer. Pessoas que se aproveitam da desesperança de pessoas que estão numa situação difícil de saúde, oferecendo promessas de cura que não vão se concretizar. Vemos isso nesse mundo de mídias sociais, de publicidade. Empresas que utilizam a insegurança das pessoas para vender seus produtos. A pressão para atender os padrões de beleza, de sucesso, que levam indivíduos a gastar dinheiro desnecessariamente em busca de aceitação. Em todos esses cenários, existe um denominador comum. É a exploração da esperança, do medo ou da necessidade. Só que Jesus ele destaca algo, lá no versículo 40. Ele diz que essa exploração de pessoas que estão numa posição de vulnerabilidade, ela, além de maldosa e injusta, ela é condenável. Ela não vai ficar impune. Marcos 12:40 aponta para uma outra questão que ressoa profundamente, mesmo em nosso mundo contemporâneo, não somente nos tempos de Jesus, que é a exibição pública de piedade que mascara intenções egoístas. Jesus observa que os líderes religiosos, que, por um lado, faziam longas orações em público, que tinham uma demonstração moral, uma reputação moral exemplar, por outro lado, exploravam pessoas vulneráveis. E essa dinâmica tem paralelos alarmantes na nossa sociedade atual. Porque a imagem pública de piedade, de uma falsa piedade, ela vende. Em uma sociedade onde tudo gira em torno da mídia social, da marca pessoal, muitos constroem cuidadosamente uma imagem de si mesmos, como líderes espirituais, ou pessoas, ou figuras moralmente ou intelectualmente elevadas. Postagens, vídeos, discursos, eles são cuidadosamente curados para apresentar uma imagem de grande piedade ou sabedoria.
No entanto, essa exibição pode, em muitos casos, ser apenas uma fachada, encobrindo motivações egoístas, como a busca pelo reconhecimento, pela fama, pela influência e, na maioria das vezes, o lucro. É interessante que Jesus ele já havia feito um alerta sobre a impossibilidade de ser servo do dinheiro e de Deus ao mesmo tempo. São os benefícios de uma imagem perfeita. O perigo, esse perigo ele se intensifica quando essa imagem é fabricada, é usada para extrair recursos financeiros daqueles que estão em busca de algum tipo de desenvolvimento, seja espiritual, seja pessoal. Pessoas que se veem perdidas em suas atribuições, estão em busca de algum tipo de resposta para os seus dilemas e encontram nessas pessoas, aparentemente piedosas e sábias, uma solução. E passam a contribuir financeiramente, adquirindo um produto ou se aliando a elas, a fim de alcançar esse objetivo ou atingir um nível semelhante de espiritualidade, de sabedoria ou até mesmo de aceitação divina. E por que muitos caem nessa armadilha? Por conta da armadilha da justiça própria. O maior perigo é quando indivíduos, em busca da sua aceitação, da sua validação, começam a acreditar que podem comprar a sua justiça ou o favor divino. Quando nós caímos na armadilha da justiça própria, nós somos levados a crer que, ao apoiar financeiramente esses líderes, ao seguir rigorosamente os seus ensinos, nós estamos conquistando um lugar especial de favor aos olhos de Deus. No entanto, essa perspectiva está em direta contradição com o ensino central do Evangelho, que é a salvação pela graça e não pelas obras. A resposta a essa dinâmica não está em rejeitar a espiritualidade ou a religião, mas sim retornar ao coração do Evangelho. A graça de Deus, ela não pode ser comprada, ela não pode ser merecida, ela é um presente gratuito a todos aqueles que creem. É essencial para mim e para você sermos lembrados dessa verdade fundamental dia após dia. E, a partir disso, buscar igrejas centradas no Evangelho, que te ensinem a descansar na graça de Deus, ao invés de tentar comprá-la. A advertência de Jesus em Marcos 12:40 é uma lembrança de que a verdadeira piedade não é medida por demonstrações públicas, mas pela integridade do coração e pelo entendimento que a nossa aceitação é através da graça gratuita de Deus. E Jesus ele conclui fazendo um grande alerta. O alerta de que Deus julgará com severidade todas essas pessoas, esses líderes religiosos hipócritas, todas as pessoas que usam o nome de Deus para praticar o mal. E essa advertência final de Jesus é uma declaração poderosa sobre a própria natureza divina. Quando Jesus diz que aqueles líderes receberiam uma condenação ainda mais severa de Deus. Jesus não está fazendo simplesmente uma ameaça, mas ele está fazendo uma afirmação. Ele está fazendo um lembrete da natureza de Deus, que Deus ele é justo. E sendo um Deus justo, ele não é indiferente à maldade humana. Isso nos ensina e nos lembra três coisas. A primeira verdade é que Deus vê tudo. Nada passa desapercebido dos olhos de Deus. Toda maldade, especialmente o disfarçada de piedade, é uma ofensa grave aos olhos de Deus. E Deus, sendo justo,
Ele vai tratar essa maldade, ele vai responder essa maldade com juízo. Isso nos lembra também que esse alerta não era apenas para aquelas pessoas, mas é uma advertência para todos nós. A declaração de Jesus serve como uma advertência não apenas para os líderes religiosos daquela época, mas para todos nós. Todos nós estamos sujeitos ao julgamento de Deus e somos chamados a viver com integridade e retidão. Não podemos esconder nossa maldade ou nosso pecado em atos de piedade ou boas obras, como aqueles homens faziam. Mas essa advertência de Jesus também nos traz um terceiro ensino ou lembrança, que é a esperança na justiça divina. Se você está aqui nessa noite e na sua história você, de alguma forma, foi explorado, foi prejudicado por líderes maldosos que, em nome de Deus, praticaram o mal contra você, a declaração de Jesus não é apenas um lembrete, mas um conforto para a sua vida. Enquanto a justiça humana, ela pode falhar, a justiça divina nunca falha. Mesmo que ela não aconteça no momento em que você está esperando. Deus não deixa impune nenhuma maldade, sobretudo aquelas que são feitas em seu nome. Deus vê tudo, Deus sabe de tudo, e no devido tempo, Ele responderá. Em resumo, a advertência de Jesus em Marcos 12:40 é uma poderosa afirmação sobre a justiça de Deus. Enquanto o mundo tolera, ou até mesmo celebra, em muitos momentos, a desonestidade, a exploração, Deus não faz isso. Ele é justo. E Ele é fiel à sua própria natureza. E a sua resposta contra a maldade humana, ela é certa. Jesus afirma a sua identidade publicamente 3 dias antes da sua morte. Esse fato que nós lemos acontece apenas 3 dias antes da crucificação. E ele faz essa afirmação sobre si. Não é algo que nós lemos que alguém falou sobre Jesus, mas como ele mesmo se identifica. E diante dessa afirmação que Jesus faz sobre si mesmo, não tem como ficar indiferente a isso. Isso me faz lembrar do trilema de C.S. Lewis em Cristianismo Puro e Simples. Não sei se você já leu esse livro, que em dado momento o autor ele fala, quando Jesus fala, conhecendo Jesus e tudo que ele afirmou sobre si, você só tem 3 alternativas em relação a Jesus. Ou Jesus ele era um mentiroso, ou ele era um louco, um lunático, ou ele é o Filho de Deus, Senhor e Salvador das nossas vidas. Em nenhum momento, nas Sagradas Escrituras, como muitos tentam desconstruir Jesus nos dias de hoje, em nenhum momento ele se apresenta apenas como um grande professor moral, como grande exemplo de bondade e amor a ser seguido. Ele mesmo se apresenta como o próprio Deus, como Filho de Deus prometido. E diante dessa realidade, só existe uma atitude possível para todo homem e mulher que reconhece isso: a rendição, a adoração ou o serviço. E o serviço. Se não nos rendermos em adoração, em serviço a esse Deus, a esse Cristo, conhecendo o que Ele afirmou sobre si mesmo, só nos resta admitir que Ele é louco ou Ele é um mentiroso. Portanto, meu irmão, minha irmã, agora que você sabe, se você talvez não soubesse até hoje, quem de fato Jesus Cristo é,
e como ele mesmo se apresenta, as credenciais que ele mesmo dá sobre si, não tem como mais ficar em cima do muro. Todos nós, quando conhecemos quem de fato Jesus Cristo é, precisamos decidir se estamos por Ele ou contra Ele. Conhecer quem Jesus Cristo é nos traz responsabilidade. E a minha responsabilidade e a sua responsabilidade nunca foi tão grande, porque nós sabemos que Jesus Cristo é muito mais do que uma pessoa exemplar. Ele é o Filho de Deus, que veio para morrer e ressuscitar e tirar o pecado do mundo. Qual tem sido a sua resposta diante dessa realidade? Se nós não nos rendermos humildemente a uma vida piedosa, nós nos tornaremos igualmente hipócritas, aqueles homens que Jesus Cristo censurou, aqueles homens que Jesus Cristo perguntou. O texto que nós lemos hoje é um convite para uma avaliação da nossa própria vida, do nosso próprio relacionamento com Deus. Amém?